Bom, basicamente, as etapas para a realização da eletroforese, elas são quatro. A preparação do gel, a aplicação das amostras, ai, desculpa o barulho, gente, corrida eletroforética e o registro dos resultados. Então, a aula já está montada aqui nessas mesmas etapas, tá? Então, vamos lá, preparação do gel. A agarose. Para quem tem curiosidade, porque já me perguntaram, a agarose, que é um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato complexo, ele é extraído de uma alga marinha vermelha, rica principalmente aqui no Brasil. Já me perguntaram várias vezes, então respondendo, a agarose é o agar-agar? É o agar-agar, é aquele mesmo polímero que o pessoal utiliza para fazer gelatina. A diferença é que a gelatina, não vou falar o nome, mas todo mundo sabe que ela é de caixinha, o polissacarídeo é retirado do colágeno bovino. E aquele agar-agar, ele é específico para fazer alguns tipos de alimentos. É o mesmo, tá? Bom, a agarose, como vocês podem ver, é um pozinho, como toda gelatina, e nós vamos fazer ela como se fosse feita uma gelatina também, tá? A diferença é o seguinte, a agarose, nós solubilizamos ela em um tampão, enquanto a gelatina comum é em água. Lembra que nós precisamos gerar o pH neutro, então a gente vai utilizar um tampão com pH neutro. E aí, esse pozinho vai ser então solubilizado ou dissolvido em um tampão e aquecido. Aquecido, mas não fervido. Lembra que até a gelatina é feita da mistura de água gelada e água quente, mas não tem a fervura, né? Então, quando a gente dissolve o pozinho de agarose e aquece, a agarose então vai se dissolver e vai formar um gel incolor meio azulado, brilhante, muito bonito. E esse gel, como eu já falei, ele vai funcionar como uma malha ou um filtro que tem por objetivo segurar as moléculas durante a migração e assim fazendo a sua separação. Bom, o gel. Dependendo da concentração do gel, é que a gente vai ter uma diferença no gradiente de separação. Gente, é só lembrar como funciona um filtro. O que eu quero dizer? Se nós queremos filtrar algo mais grosseiro, eu tenho que usar um filtro de poro mais largo. E se eu quero filtrar algo menor, eu tenho que usar um filtro de poro menor também, tá? A lógica é a mesma. Senão, essa função de filtragem ela não vai ser realizada, ou seja, como tem aqui a figura, olha, eu tenho uma porção de substâncias de diferentes tamanhos, mas se eu não utilizar a concentração do gel adequada, ou seja, a gramatura do poro adequada, eu não vou ter a filtragem, que a ideal é essa, moléculas grandes no início do gel, medianas no meio e menores no final. Então, eu tenho que utilizar uma gramatura ou concentração do gel proporcional a isso. Então, o que acontece? É como na prática, na nossa vida do dia a dia, olha. Quanto maior a concentração do gel, ou seja, quanto mais pó de agarose eu colocar, mais concentrado fica o gel e maior a capacidade de definição dos fragmentos. Novamente fazendo analogia ao gel. A gelatina, desculpa. Quando a gente quer preparar uma gelatina mais durinha, a gente não retira a quantidade de água e coloca mais pó. Ou seja, a medida da gelatina comum é 250 ml de água gelada, 250 ml de água quente, não é? 500 ml. Quero fazer uma gelatina mais durinha. Vamos supor que a quantidade de gelatina que vem em pó seja 50 gramas. Eu uso as mesmas 50 gramas, só que eu diminuo a quantidade de água, ou seja, coloco uns 400 ml, 350. E se eu fosse usar essa gelatina para fazer eletroforese, o poro ficaria melhor. Ah, e acreditem, dá para fazer eletroforese caseira exatamente usando gelatina, tá? Bom, a figura aqui ela mostra exatamente essa capacidade de resolução. Temos 4 concentrações de agarose, na verdade é de PAID, tá? De poliacrilamida, mas a figura serve. Temos aqui um gel de 3%, um de 6%, um de 9% e um de 12%, ou seja, o de 12% tem muito mais polímero de agarose do que o gel de 3%. Então, notem que o poder de separação é superior, ou seja, aqui, olha, por amostra eu vejo 3 bandas, mas dá uma olhada aqui quando eu aumento para 6% de concentração, já surgem 4 bandas,
Quando está a 9%, aumenta mais ainda, e a 12% mais ainda. O que a gente pode concluir sobre isso? Que quanto maior a concentração em agarose no gel, maior o poder de separação das partículas, certo? Bom, com relação à preparação do gel, como que a gente faz o gel na prática? Então, como eu já comentei, dissolve-se então a quantidade em gramas de agarose em um determinado volume de tampão, lembrando que o tampão é para manter o pH neutro. A concentração ideal que separa os fragmentos de DNA presentes na amostra. Olha, existe um padrão de literatura, se vocês observarem na figura. Se nós fizermos um gel com 1% de agarose, a faixa de fragmentos a serem separados é essa, de 0,5 quilobases a 10 quilobases. Na prática, gente, como nós fazemos? Preste atenção e anotem. Na prática, géis concentrados a 0,8, 1 e 1,2% de agarose são géis para nós avaliarmos a qualidade da extração de DNA. Repito, géis com as concentrações de agarose de 0,8, 1 e 1,2 são géis utilizados na prática para avaliar a qualidade da extração de DNA. O que nós observamos lá na aula anterior, que falava a respeito de como avaliar a integridade e a pureza, tá? E a quantidade de DNA. Já concentrações acima, partindo aqui desse mesmo quadro, 1,5, 2, 2,5 e 3, são géis aplicados, por exemplo, para análise de PCR, porque o produto da PCR geralmente é um gene, é algo menor, então nós precisamos de um gel mais concentrado para trazer essa resolução que nós precisamos e esse poder de separação que a análise necessita, tá? Bem, como eu comentei, a agarose ela é solubilizada ou dissolvida em um tampão. Existem 2 tampões universais. O que significa universal? O mundo inteiro utiliza isso. Os tampões utilizados são o TAI, que é uma mistura de trisacetato e EDTA, e o TBE, que é uma mistura de trisborato e EDTA. Eles são empregados para manter o pH neutro. Qual é melhor, professora? Olha, a literatura vai trazer para vocês que o TAI tem, por conta da presença do acetato, ele garante uma resolução melhor. Fala que o DNA fica mais brilhante. Na prática, eu nunca vi isso. Então, nós adaptamos, por exemplo, no nosso laboratório na Unicesumar, nós usamos só o TBE, tá? Mas na literatura vocês vão encontrar o TAI como o melhor. Só que para nós, dentro do que nós padronizamos, a gente não encontrou diferença, tá bom? Bom, o objetivo do tampão é manter o pH neutro, para o DNA ter a carga parcialmente negativa. E aqui é exatamente a nossa receitinha, o nosso protocolo do laboratório. Nós fazemos, então, o TBE com trisbase, ácido bórico, o EDTA diluído em 1 litro d'água. Essa mistura aqui, ela é 10 vezes concentrada, ou seja, ela está muito concentrada, é o nosso estoque, para a gente não ter que estar fazendo a géis a todo momento. E aí, no momento de preparar o gel, ou seja, na hora, nós pegamos, olha, 100 ml desse TBE altamente concentrado e diluímos em 900 ml de água. Esse é o nosso tampão de trabalho, é ele que nós vamos utilizar para fazer o gel. Professora, dá para reutilizar o TBE? O TBE que nós vamos utilizar na corrida, a gente padronizou também para utilizar no laboratório até 3 a 4 vezes. Então, sim, dá para reutilizar, tá? Para não precisar fazer toda hora. Bom, seguindo ainda na receita. A gente pesa a agarose na concentração desejada e aquece com tampão em micro-ondas, tá? Qual é o ponto de aquecimento? Como eu comentei com vocês, não pode ferver, tá? Assim como meios de cultura da microbiologia também não podem ferver. Então, nós aquecemos na potência mais baixa e o tempo é variável de acordo com o que foi padronizado em cada micro-ondas, tá? Por isso que eu não vou passar isso. Então, a gente aquece, não ferve, aquece até que a solução fique homogênea. É só lembrar da gelatina. Lembra que a gelatina, quando você pensa que ela está dissolvida, tem um pouquinho no fundo? Isso não pode acontecer na preparação do gel. Então, olha, pesa-se o gel,
Adiciona-se o tampão e leva ao micro-ondas. E aí, olha, notem que logo que a agarose é solubilizada no tampão, estão percebendo que ela fica extremamente opaca? O ideal é que após o aquecimento, ela fique transparente, tá? Ela vai ficar com aquela transparência um pouco azulada, bem bonita. E esse aqui, ó, padrão aqui em cima, olha, de totalmente dissolvido é o ideal. Por quê? Se sobrarem, olha, algumas partículas no fundo, como dá para ver aqui na figura, e é o que acontece comumente com a gelatina, a gente retorna ao micro-ondas e aquece novamente até diluir, dissolver todos esses grumos, tá? Bom, o recomendado é não verter a agarose em seguida na forma. É recomendado que você espere até a diminuição mais ou menos de 50 graus da temperatura. Por quê? Porque se você verte na forma, verter na forma é despejar na forma, tá? De eletroforese. Se você verter automaticamente após a saída do micro-ondas, o que vai acontecer é a formação de bolhas. E as bolhas, elas vão atrapalhar na corrida. Então, a gente tem duas situações aqui práticas. Ou espera a temperatura diminuir, não medimos no termômetro, tá, gente? É uma questão assim de deixar um pouquinho o tempo. Quiser abaixar a temperatura na água, colocando, sabe, quando a gente leva o frasco na água corrente, também pode, não tem problemas. Aí vocês perguntariam assim, e a contaminação, professora? Não tem problema, gente, neste caso aqui, que é uma agarose para visualizar resultados, a gente não vai reaproveitar o DNA aqui presente. Agora, vamos supor, como a gente vai ver lá no terceiro bimestre, esse gel de eletroforese também vai funcionar para a gente recortar aquela bandinha e depois isolar para fazer sequenciamento? Aí eu não posso fazer isso, aí eu tenho que fazer tudo em condições assépticas, tá? Bom, gel esfriado, verte-se ele em uma forma, que é um molde, como qualquer forma, tá vendo aqui, olha? É uma forminha, a diferença é que essa forminha, as laterais dela a gente consegue retirar depois que o gel endurecer, tá? Bom, vários tipos de forminhas, olha, aqui se vocês observarem, olha, essas laterais aqui, elas são móveis. Depois que o gelzinho endurecer, nós vamos retirar ela. Por que a gente tem que retirar ela? Porque, vamos pegar aqui, por exemplo, por causa disso aqui que chama pente. O DNA vai ser aplicado exatamente nos orifícios que vão ser formados por essa parte aqui. Isso aqui se chama pente e a gente vai tirar depois que o gel endurecer. E vai formar pocinhos e a gente vai aplicar o DNA aqui. Como vai ter a corrente elétrica, o polo negativo vai estar desse lado e o polo positivo desse. Então, essas duas partes da forma, depois nós vamos retirar exatamente para favorecer a passagem da corrente aqui pelo gel, tá? Bom,